Bom dia aos amigos que estão aí nos acompanhando, sejam muito bem-vindos. Chegando para você o programa Entrevista dessa sexta-feira, dia 12 de julho de 2019. Um abraço grande aos amigos que estão sempre aí nos prestigiando, acompanhando aí a nossa programação, que tem a parceria aí da Connect Internet, da CDL de Tanguá, do Estúdio Imagem e Ação, da Chapela Modas e da Pestana Info, parceiros nossos aqui. E hoje nós estamos recebendo aqui no nosso programa Entrevista o presidente da Câmara de Tanguá, vereador Luiz Carlos Tostes Padilha, o nosso amigo Playboy, quem eu quero agradecer aqui o carinho, agradecer a presença aqui conosco e, aliás, pedir desculpas a você que estava nos aguardando já há algum tempo, porque nós combinamos aqui às 10 horas, mas apareceu um compromisso e a gente entende perfeitamente a agenda do vereador. Como é que estava a festa lá, vereador? Foi onde? Fala para a gente desse evento aí que aconteceu e seu bom dia para a galera que estava acompanhando a gente. Bom dia a todos, bom dia Flávio, Pedro, bom dia a vocês que estão nos assistindo. Primeiro quero pedir desculpa pelo atraso, mas hoje também teve um evento lá na Escola Padre Thomas. E no horário que nós combinamos, né? 20 anos da escola, eu também não poderia deixar de estar presente. Foi um evento maravilhoso, onde estavam lá os secretários, os alunos, os pais de alunos. Foi muito bacana. Também estava lá um dos fundadores do nosso município, o ex-prefeito Jair Cardoso, onde eu tenho muito orgulho de ser amigo. Estava lá que ele foi um dos fundadores do alicerce dessa escola também. Então foi muito legal, então eu não poderia deixar de estar presente. Estava lá também o vereador Serginho, o vereador Luciano, então foi muito bacana e eu peço desculpa por ter chegado um pouco atrasado. Agora, em off aqui, o senhor estava dizendo que a festa estava bem bacana. Como é que estava lá? Muito bacana. Vamos até aproveitar, já que é 20 anos da escola. Tem bolo lá agora, tem comida, fartura, muito legal mesmo. Famílias presentes? Família presente, os alunos fazendo apresentações. Eu fiquei, foi muito legal, Flávio. Tem uma professora lá que ela, até esqueci o nome dela agora, ela contando que ela foi concursada em Tanguá, tinha 2 matrículas aqui em Tanguá. E na época da Comperj, que chegou em Itaboraí, ela estava contando, foi muito legal. Ela falou que abriu mão de uma para poder ir para Itaboraí pensando que é onde ia ganhar muito dinheiro. Hoje ela se arrepende de não estar com as 2 aqui em Itaguá. Que Itaguá paga certinho, isso é muito importante. Claro que a gente tem que valorizar sempre o profissional da educação, que é o carro-chefe de tudo, né, a educação. Mas aqui a gente paga certinho, paga em dia, então ela estava esclarecendo isso lá, e isso é muito legal saber que o nosso município também é respeitado fora dos eixos Tanguá. Quando você chega em outra área, a gente tem, ela contando que tem o respeito das outras autoridades, das outras pessoas de outros municípios. Isso é bacana. Bom, estamos aqui do nosso canal Colégio Notícias, a gente quer cumprimentar aí a gestão da escola Padre Thomas. Aliás, tem um nome significativo e emblemático para Tanguá, né? A escola Padre Thomas, completando 20 anos, ou seja, quase a idade de Tanguá, né? Quase a idade de Tanguá. Tanguá completou 21 em novembro do ano passado, né? E a escola completando 20 anos. Eu não conheço bem a história de Tanguá como conheço de Rio Bonito, mas talvez seja uma das primeiras unidades escolares de Tanguá especificamente. Já existiam outras quando Tanguá pertencia a Itaboraí, mas eu acho que essa, como escola de Tanguá, do município fundado, talvez seja uma das primeiras. E com certeza, e por isso o ex-prefeito Jair Cardoso estava lá também, que foi convidado, foi homenageado lá para poder participar, que ele fez parte, como foi o primeiro prefeito do nosso município, fez parte dessa história, e hoje a gente ainda tem, acho que mais 2 escolas hoje em festas juninas. Entendeu? Isso festa junina está acontecendo em escolas todas elas, por aí afora, né? E ontem a gente teve também muito importante a formatura do Proeg. Foi muito importante lá no teatro, estava muito cheio. É uma parceria que as escolas têm com a Polícia Militar, onde os alunos que se formaram, que ganharam de repente seus primeiros certificados, né? É muito legal, estava muito cheio. Gratificante saber
que a educação tem que estar sempre avançando. Só esclarecendo para os amigos que não conhecem, o vereador falou, o PROERJ é um programa da Polícia Militar que acontece em parceria com as prefeituras, feito exclusivamente para alunos na 4ª série. E isso não é por acaso. Estudiosos aí, pesquisadores, entendem que os alunos na 4ª série, né, que nós chamamos de, se não me engano, é 5º ano o nome da 4ª série atualmente, era a 4ª série no nosso tempo. No nosso tempo. Se não me engano, agora é 5º ano, e os alunos aí no 5º ano ou na 4ª série, eles estão com 10, 9, 11 anos, exatamente a época que recebem aí o assédio das drogas, do tráfico, dessas questões todas aí que a sociedade se preocupa tanto. Então, resolveu-se, né, através desses estudos, criar esse programa importante que é da Polícia Militar, feito em parceria com as escolas. Então, todo ano tem, nos municípios conveniados com o governo do Estado, essas aulas do PROERJ, e a cada semestre tem a formatura. Tem uma turma que se forma em junho, julho, e tem uma galera que se forma em dezembro e tal. Todos os anos isso acontece. Um trabalho bem bacana da Polícia Militar, em parceria com as prefeituras, e o vereador mencionando isso aqui, só dando esse preâmbulo para aqueles que não conhecem aí o PROERJ. E o que o nosso policial militar que faz parte dessa programação, que é o Marcos, quero até deixar meus parabéns para o Marcos, que é uma pessoa muito, muito engajada. Hoje ele não estava hoje lá na escola e ele foi homenageado lá hoje. Você vê que é tão importante isso para ele, que hoje teve um aluno que homenageou ele lá no Padre Thomas. É muito legal, o Marco faz esse trabalho muito legal. Se não me engano, o instrutor aqui de Tanguá é o mesmo que atua em Rio Bonito, e porque é dividido por região. Talvez de repente ele não tenha ido porque tem exatamente o compromisso de estar em outro município, talvez até formando uma outra turma, né? Porque ele segunda-feira está num lugar, terça em outro, quarta, é assim que funciona a dinâmica do PROERJ. Os policiais militares que dão aula no PROERJ, eles são distribuídos de maneira regional, né, para um município apenas. Meus cumprimentos ao Marcos aí, que eu conheço e faz um trabalho bem bacana. E nós estamos aqui recebendo também o presidente da Câmara de Tanguá, o meu amigo Playboy, para fazermos um balanço. O Playboy está estreando aí como presidente da Câmara de Tanguá esse ano, né, assumindo aí com sua metodologia de trabalho, com seu jeito de tocar o poder legislativo, né, como ordenador de despesas, como chefe daquele poder. Como é que está essa experiência, Playboy? Comece nos contando como é que tem sido aí esses 6 meses à frente aí da Câmara de Tanguá. Ô Flávio, não é simples você ordenar despesa pública, né? Porque é diferente de você tocar o seu próprio negócio e você ordenar despesa pública, porque é dinheiro público. A responsabilidade ela é muito maior, ela aumenta 1000%, porque você tem que estar cuidando do dinheiro público. E isso para mim, está sendo muito legal. Eu não tenho dificuldade com isso. Eu sei o que é meu, o que não é meu. Então eu sei separar muito bem o que é isso. Está sendo muito legal e a gente está tocando da melhor maneira possível, fazendo aquilo que é possível, dentro da legalidade, dentro do que manda a lei de responsabilidade fiscal, porque quando você é gestor de uma pasta pública, quando você tem a caneta que ela assina, ela também, quando você sai dali, ela te deixa todos os seus contratos lá pelo resto da vida. Então, se você sair dali, se você tocar certo, você nunca vai ter problema. Mas se você não tocar, daqui a 2 anos, 3 anos, tem pessoas que têm antes, né? Mas tem pessoas que no futuro vai responder. E primeira coisa, quando eu assumi como presidente da Câmara Municipal de Tanguá, eu falei com os procuradores, com o nosso pessoal lá da administração, que eu não queria responder. E que se eu respondo, a gente responde junto. Então a gente trata com muita responsabilidade isso, o dinheiro público. Perfeito. Dentro dessa lógica de funcionamento da casa ali, como é que tem sido lidar ali com os colegas, né? Tanguá tem 13 vereadores. Como é que tem sido essa relação, sobretudo com a galera da oposição, né? E um outro fator interessante, que eu acho que acaba sendo um complicador também, que as eleições
se aproximam, né? Ano que vem, ano de eleição, e às vezes os ânimos ficam mais exaltados por conta dessa proximidade das eleições, que um ou outro quer aparecer um pouco mais e tal. E como é que é lidar com essa questão? Flávio, essa questão é porque a gente tem 13 vereadores, né? Então você lidar com o ser humano já não é muito fácil, né? E cada um pensa de repente de uma maneira diferente. Mas eu tenho muita capacidade, eu posso falar com você que eu tenho muito jeito de lidar com as pessoas. Eu me dou super bem com todos os vereadores, cada um que tem a sua maneira de pensar. A gente costuma falar que cada um tem seu CNPJ. Mas eu me dou bem com todos os vereadores, desde a vereadora Aline, que é a vereadora de oposição, ao vereador Luciano, que foi o ex-presidente da Câmara. Eu me dou bem com todos eles, a gente não tem dificuldade com nenhum. Eu acho que, na verdade, a gente não tem uma oposição acirrada, eu acho que a gente tem mais parceria, entendeu? Eu sempre converso, a minha é levar no diálogo, o governo precisa funcionar com responsabilidade, e o meu papel de presidente da Câmara é fazer que as coisas funcionem também com responsabilidade. Então, se chega alguma matéria que a gente vai botar em votação, conversa com os vereadores, porque aquilo se é importante para o município, e a gente não tem tido muita dificuldade quanto a isso, não. Dentro desse arcabouço de ações e atividades à frente da Câmara, o nosso diretor-geral aqui do Conleste Notícias, meu amigo Juan Menezes, desde que ele startou aí a publicidade dizendo que nós estaríamos no programa Entrevista hoje, recebendo o presidente da Câmara de Tanguá, me chegaram duas perguntas da mesma pessoa, né? Aliás, quero começar pelo elogio, que a pessoa elogiou a iniciativa das transmissões ao vivo que a Câmara está fazendo das sessões legislativas, cumprimentando o senhor por essa iniciativa, dizendo que acabou ficando muito mais acessível o acesso às sessões, e quando a gente não pode assistir, a gente vê depois, né? Então foi um elogio que a gente recebeu desse meu seguidor no Facebook. E ele, ao mesmo tempo, também fez uma cobrança sobre a questão do site da Câmara, que tem lá algumas questões que ele disse que não consegue visualizar, que ele dá espaço para o senhor falar sobre isso, tanto responder o elogio que ele faz, quanto também esclarecer essa questão do site, o que pode fazer para se melhorar esse serviço ali, né? Essa ferramenta de comunicação da Câmara com a sociedade. Primeiro eu quero agradecer pelo elogio, né? O elogio é bom, mas as cobranças também elas são construtivas, porque a gente, em cima das cobranças, você procura melhorar. Então, as sessões online foi um compromisso meu de colocar quando eu assumisse a Câmara. Isso imediatamente a gente colocou, estava sendo muito legal, muitas pessoas acompanhando, a gente recebe as críticas lá também, mas eu acho muito importante, porque na Câmara de Vereadores, muitas pessoas, a maioria não vai, os eleitores. Então, o que acontece? Você ali, quando você faz as sessões online, automaticamente você chega até aquela pessoa, na casa da pessoa, ou aonde a pessoa estiver, abrir o celular, vai chegar online. Isso aí é um compromisso que a gente está fazendo, da transparência. Sobre o site da Câmara, eu costumo falar que eu tenho que responder pelas minhas atitudes. Eu não posso, que passou, eu tenho que tocar meu barco daqui para frente, eu tenho que fazer aquilo pensando sempre em melhorar, em botar para funcionar mesmo. A gente teve dificuldade mesmo para poder botar isso do jeito que tem que ser, com toda a transparência mesmo. A gente teve dificuldade, a gente teve que ir ao Rio, a gente teve que mudar a senha que a gente não conseguia localizar, a gente teve que organizar, e isso está 99% resolvido. 99% está resolvido. Eu falo que 1% é coisa de dias, para a gente estar totalmente do jeito que tem que ser. Transparência, que sempre foi o meu carro-chefe, transparência. Então não posso esconder, não tenho que esconder, 99% resolvido, alguma pendênciazinha que a gente resolve nos próximos dias. Lembrar para os amigos que estão nos acompanhando que o site da Câmara ele obrigatoriamente tem que ter determinados artifícios ali na sua construção que atendam a exigências de Ministério Público, Tribunal de Contas, tem uma série de aplicativos que precisam ser colocados ali, e isso acaba demandando um pouquinho de tempo também. Não é como o site do meu jornal, o site do Conleste Notícias, que basta o cara construir e botar no ar. Tem uma série de situações ali que é preciso atender, né? E por vezes isso acaba levando algum tempo para ter a sua funcionalidade. E
o presidente está dizendo que nos próximos dias vai estar. Vamos seguir acompanhando aí a galera que está nos prestigiando, seguir acompanhando e continuar cobrando, enquanto não esteja funcionando. Isso faz parte também do processo da sociedade estar vigilante em relação à atuação dos seus representantes na coisa pública, né? Outro comentário, eu quero deixar um abraço aqui para o ex-vereador Gilmar Cordeiro, né? E o glorioso Sérgio Sadan. Eu participando do programa deles ontem lá na rádio, eles deixaram também um questionamento. Flávio, eu quero ver você perguntar ao Playboy se é verdade que ele vai ser candidato a prefeito, né? Então, já vou te passar aqui esse questionamento que foi feito lá pelos meus dois. Eu falei, não, fiquem tranquilos que eu vou perguntar amanhã ao vereador como é que está isso, existe essa possibilidade, porque o zum está na rua, né, vereador? É claro que o senhor está quase diariamente ali no seu comércio ali, o zum está na rua. Como é que é isso, afinal de contas? Respondeu o meu amigo, o ex-vereador Gilmar, que é o Pedro, o Sadam lá, que também é meu amigo, e a todos. Primeiro que a gente não pode ser candidato ainda, certo? Eu acho que o Gilmar botou uma pegadinha. Fala com o Gilmar, eu acho que você botou uma pegadinha. A gente não pode ser candidato. Inverte a pergunta se ele vai ser candidato. Isso aí, a gente não pode ser candidato. Mas eu fico feliz Flávio, e saber que o nome da gente está sendo lembrado. Está sendo lembrado. Eu fico muito feliz por isso, que a gente já teve aqui, hoje eu estava, meu amigo Jailson, que foi o fundador dessa cidade, o primeiro prefeito, tivemos o Carlinho, agora está com o Valber. E a gente fica feliz em poder também ter o nome lembrado. Eu fico feliz por isso. Eu posso falar para você que é um desafio que, se acontecer, certo? Se acontecer, eu estou à disposição, mas isso não depende só de mim. Primeiro da população, dos eleitores, que em primeiro lugar é quem avalia a sua vida, tanto política como pessoal, como você tem uma família, como está a sua estrutura familiar, como você pode somar, agregar para esse projeto, que eu fico feliz de ter o meu nome lembrado, então eu fico muito feliz por isso. Perfeito. Bom, gente, deixa eu mandar um abraço aqui para a galera que está nos acompanhando. Começo aqui deixando um alô para o meu amigo Carlinho, que é conselheiro tutelar lá em Rio Bonito. Grande abraço aí para o meu amigo Carlinho. Boa tarde, Flávio. Dê um abraço por mim aí no meu amigo Playboy, dizem que ele. Abraço aí, Carlinho. O meu amigo Vani Cláudio Queres, né? Ele pergunta aqui: sabemos que você apoiou outro candidato a federal e hoje vemos sua aproximação com Lorival Gomes e sua ida a Brasília. Teve algo a ver com o Comperge e emenda parlamentar para Tanguá? E aí eu até acrescento aqui uma pergunta, a pergunta do Vani Cláudio. Se teve alguma relação com emenda, especificamente para que setor, para que áreas do município? Respondendo ao nosso amigo Vani Cláudio, né, que eu tenho um grande prazer de falar que é meu amigo também, conheço desde quando eu vim para Tanguá. E mesmo eu posso responder para o Lorival. Lorival Gomes eu conheço desde quando eu vim para Tanguá, quando ele também estava começando a sua vida, vou falar de empresário. Conheci Lorival e ele ainda estava gatilhando, né? Hoje é um empresário bem sucedido, graças a Deus. Eu espero que ele só prospere, que aí ele está dando emprego, ele está ajudando as pessoas, principalmente do município de Tanguá. Como deputado federal, não votei no Lorival, ele sabe muito bem disso, mas a gente tem um grande respeito. Que não é só você votar para o candidato, é o respeito que você tem com o candidato. E Lorival, ele vai ajudar o nosso município com emenda parlamentar. Eu, como representante do poder executivo, legislativo, o que eu tenho que fazer? Aproximar para poder ajudar aquelas pessoas que precisam, aquelas pessoas que estão na frente, que são nossos moradores. Sobre as emendas parlamentares, eu falo para você que foi muito legal a ida a Brasília. A gente foi para a gente poder estar abrindo novos caminhos. Quando foi isso? Essa ida a gente foi no mês passado. E a gente conseguiu, sim, junto para a Secretaria de Saúde, que eram as emendas que estavam disponíveis naquele momento, e a gente conseguiu sim. A gente está do PSD, eu acho que a gente conseguiu lá 1 milhão e pouco, certo? Junto também o deputado Sorte, também conseguiu 500 e poucos mil. Junto ao deputado Altineu também a gente conseguiu. Um total quase 3 milhões que vai cair na conta da prefeitura para
melhorar nosso atendimento na saúde. Isso é real. Chega ainda esse ano? Não, chega esse ano, não. 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 Isso no máximo um mês já está na conta da prefeitura, certo? Não tem. Eu tenho tido bom relacionamento com as bancadas. Eu ontem, acho que foi na terça-feira, eu recebi um telefonema sobre a gente colocar a emenda parlamentar no nosso município na educação, onde foi muito legal. Aí na mesma hora eu liguei para o prefeito Valdo. Falei, prefeito, estou recebendo um telefonema aqui de Brasília, qual o interesse da gente garimpar emenda parlamentar para a educação do nosso município. Aí o prefeito ficou mesma hora, ficou muito feliz. Eu falei com ele, pensei logo em a gente construir uma escola, certo? Aí ele mesma hora falou, a gente tem um terreno que a gente compramos na Apreensão, seria muito importante a gente construísse uma nova unidade escolar na Apreensão. Aí pediu para me ligar para a secretária Valquíria, liguei na hora. O que aconteceu? A gente na mesma hora, ela pediu que eu conseguisse essa emenda e também emenda para a gente melhorar a nossa estrutura da nossa escola, que a gente precisa melhorar. E na mesma hora eu mantive contato em Brasília, a bancada do senador Haroldo de Oliveira, que foi senador, que é senador, é nosso senador atual, e a bancada dele é uma das, acho que a terceira maior bancada hoje da Câmara Federal. Então ele também vai estar ajudando a gente agora, se Deus quiser, para esse ano ainda, a gente está colocando essa emenda parlamentar para a gente começar a construir. Para o ano que vem, eu espero que tudo legalizado, a gente comece a construir uma escola na Apreensão. Que isso é um desejo do prefeito, é um desejo meu e principalmente dos moradores daquela área lá que tanto precisa mais uma escola. Eu não conheço, repito, Tanguá como eu conheço Rio Bonito, né? Eu sou de Rio Bonito. Ampliação é um dos bairros que não tem escola. Não tem escola. Nós temos na Vila Corte, mas não temos na Apreensão. A ideia, então, O terreno já está comprado, a prefeitura comprou o terreno. Para quem não sabe, é lá perto do nosso amigo Cidino, entendeu? É um terreno maravilhoso. E já está se planejando esse projeto? Já está se planejando esse projeto. Então, o que acontece? Porque às vezes para a verba via é preciso que a prefeitura mande o projeto. Mas hoje a gente tem o Nelson, que é um cara muito capacitado para isso. O Nelson, que trabalha na Secretaria de Obra, é um cara que faz todos esses projetos, é um cara muito capacitado. A gente já está trabalhando nisso e eu tenho certeza, Flávio, com toda a dificuldade, a gente vai conseguir muita emenda parlamentar para a gente construir, reformar nossa escola, ajudar a reformar, construir mais uma escola que a gente precisa e valorizar o nosso profissional da educação, que tanto precisa ser mais valorizado. A gente sabe que a gente precisa. A gente precisa valorizar aquele que eu costumo falar que está na ponta da corda, como o vereador, que está ali na ponta da corda, e você vê quando o profissional trabalha, como eu falei, que tinha uma menina lá, que a professora lá no colégio Padre Thomas hoje, falando que ela é muito feliz trabalhando em Tanguá, que ela perdeu uma matrícula pensando que ia ganhar mais no outro município e não aconteceu. Que aqui ela recebe em dia, que ela consegue trabalhar alegre, com a parceria, com a secretaria. Então isso para mim é muito importante. A gente precisa valorizar mais o nosso profissional da educação. Então a gente falando de educação, então a gente precisa valorizar com certeza e melhorar a nossa estrutura, que isso é uma coisa que eu cobro sempre para a gente avançar, para a gente poder entregar para o nosso aluno aquilo que é mais importante, uma educação de primeira. Perfeito, minha gente. Então tá aí. Agradecer a pergunta do meu amigo Vânia Cláudio, que acabou permitindo o Playboy se estender sobre o assunto. Você, meu amigo cidadão de Tanguá, se não estava sabendo dessa novidade, e agora deixa até uma dica para você. Ficar atento, acompanhando os movimentos da Prefeitura, através da Secretaria de Educação, através do prefeito Valber, né? E também do vereador, que estava próximo a essa negociação, para que realmente a localidade da ampliação seja beneficiada aí com esse equipamento, que certamente vai ser muito importante para a localidade. Eu quero deixar aqui um abraço para o Rogério Teles, que comanda o Estúdio Imagem em Ação, né? Nos prestigiando aqui também. Abraço, Rogério, sucesso, meu irmão. Quem passa por aqui mandando um alô também é o nosso presidente da Câmara de Rio Bonito, o meu amigo Humberto Belgas, que passa aqui dizendo grande presidente. Humberto uma grande satisfação ter o presidente da Câmara de Rio Bonito, Humberto, como amigo, é um cara que
que me ajuda, me orienta também, um cara que tem grande experiência na política, um cara que está sempre me dando conselho do bem. Então, um grande abraço para o meu amigo Humberto aí, que você continua nessa linha aí, que é muito importante, meu irmão. Perfeito. Bom, falamos um pouquinho aqui sobre educação e acaba que começamos falando sobre o aniversário de 20 anos da Escola Padre Thomas, né? E essa questão de orçamento e recursos para a educação, sobretudo no município de pouco orçamento igual Tanguá. Vale lembrar para os amigos que estão acompanhando aí o nosso programa Entrevista que Tanguá ela tem uma peculiaridade, que é uma cidade humilde, com um orçamento reduzido, cidade pobre, e que depende muito dessa questão das emendas, né, vereador? E por isso é importante que vereadores e o prefeito tenham realmente um bom trânsito em Brasília para conseguir essas emendas para alavancar ações que ofereçam qualidade de vida à população. Agora, tem uma questão também que eu acho assim, muito interessante comentar aqui, vereador, aproveitar para ouvir o senhor falar a respeito, algumas obras paradas que nós temos no município. A gente observa que existe uma reclamação da população, a gente sabe que o Poder Legislativo ele tem como viés e como ação fazer a fiscalização das ações do Poder Executivo. O que acontece que em algumas obras a gente percebe que estão paradas e tal? Qual é a resposta oficial para esse tipo de... Ali na Rua da Câmara, por exemplo, nós temos ali uma obra ali já há algum tempo, né? O que acontece com determinadas obras do nosso município que estão paralisadas? Ô, Flávio, eu tive... semana passada eu tive com o Nelson, o secretário lá de OP, Nelson, nosso chefe lá dos projetos, secretário de obra hoje, que é o Felipe, e eu estive cobrando a primeira obra da Rua 11. Nós temos uma grande dificuldade com a obra que a gente tem paralisada na Rua 11. E eu fui lá cobrar ele do que estava acontecendo com a obra da Rua 11. Eu falar com o Nelson... Rua 11 é qual bairro? Bairro Vila Corte. Vila Corte. Aí Nelson falou para mim, o prefeito tem prioridade, ele quer prioridade para a gente resolver o problema da Rua 11. Às vezes a gente tem alguma dificuldade com algumas emendas também, que chega e a Caixa prende, fica enrolando para pagar. Sim. Essa da Rua 11 foi uma questão dessa, mas Nelson falou que o prefeito está cobrando, que quer que essa obra retorne para ontem. Então é uma obra que a gente está precisando que resolva. Isso é mais uma questão ali da Caixa Econômica, que eu acho que Nelson falou comigo que o prefeito quer que resolva para ontem. A gente tem uma obra da ponte que vai ligar o bairro Centro ao bairro de Bandeirantes. Eu também estive lá e a gente lá, a gente tem a única dificuldade nossa lá, parece brincadeira, mas é um porte da empresa da Enel. Tem um porte lá para poder ser retirado. E a empresa levou tempo para poder a gente retirar aquele porte. O que acontece? Agora a prefeitura teve que pagar a empresa, você vê, a prefeitura tem que pagar eles para tirar o porte. Parece brincadeira, mas é verdade. A prefeitura tem que pagar a empresa, a Enel, para tirar um porte que é deles, para poder a gente retornar a obra, e esse recurso está em caixa, o dinheiro daquele asfalto ali que liga a ponte, o término da ponte, que liga o bairro Centro ao bairro Bandeirante, o dinheiro está em caixa, não tem dificuldade nenhuma. A empresa tirou o porte, a obra vai ser finalizada. A gente tem uma obra aqui também no Bandeirante, na Rua do Cemitério, mais umas ruas ali, que também já fez as calçadas, e agora em breve, eu conversando com o secretário de obra também, que é uma cobrança que a gente tem, ele me garantiu que breve essas obras vai estar finalizadas e que o dinheiro também já está em caixa, porque é questão de detalhes para a empresa recomeçar os trabalhos. Tive também ontem lá no mercado da laranja, Mercado do Produtor. Mercado do Produtor. Aí fui lá ontem, chupei uma laranja. Me permita até fazer aqui uma colocação, era até a pergunta que eu ia fazer na sequência aqui para o senhor, que a gente recebeu a secretária de Agricultura, Cláudia Militão, aqui há algumas semanas, e ela também comentou sobre esse assunto. A gente percebe nitidamente que é uma ferramenta importante, sobretudo para o homem do campo aqui de Tanguá, para o pessoal do interior, produtor rural de maneira geral, e o desenrolar dessa obra, a finalização ali daquele espaço, seria um avanço, sobretudo agora que Tanguá ganha esse tal desse selo de qualidade aí da laranja, né? Mas segue. Aí, Flávio, então lá no Mercado do Produtor, eu estive lá ontem, até chupando a laranja lá com a menina lá da barraca, a gente estivemos conversando, o pessoal da empresa também esteve lá, a Claudinha, ela falou que a Claudinha esteve lá. Aquilo ali
de muita importância para o município, principalmente para o pessoal que mora mais no interior, que vai trazer o produto para vender ali. Uma obra, ela está lá o esqueleto da obra, mas você vê que é uma obra tão importante e eu espero, que a Claudinha também esteve lá cobrando, eu espero que breve a gente esteja retomando a obra para poder finalizar, que vai ser muito importante. Eu falo para você, aquele mercado ali pronto vai gerar emprego, o pessoal que vai passar na rodovia vai parar para comprar, o pessoal do campo vai ficar muito satisfeito que está ganhando. Não é uma obra pequena não, tá, Flávio? É uma obra grande, vai ter bastante box para atender todos os pessoal da agricultura do interior, muito legal. Então, essas obras que eu estou te falando, eu espero, torço, vou cobrar, vou participar, que a gente, até o final desse ano, a gente esteja avançado o máximo ou com a maioria dela inaugurada, certo? Que para mim é muito importante, como cidadão, como chefe do Poder Legislativo, que a gente, junto com os outros vereadores, que a gente esteja inaugurando, se Deus quiser, a maioria dessas obras esse ano ainda. Eu espero que essas obras estejam avançadas mesmo, para a gente poder estar dando uma resposta positiva para os nossos moradores. Falar sobre aquela obra que paralisada na rua da Câmara de Vereadores, eu não era nem vereador e aquela obra já estava lá paralisada. Eu acho que nem sonhava ser candidato, acho, talvez. E aquela obra, hoje ela já é uma obra judicial, que é pior ainda, que quando está na justiça, aí não depende mais só do prefeito. Ela já está no MP, é dinheiro que já foi gasto, dinheiro que não tem para terminar, então não é simples, está ali já virou caso de justiça. Então não posso te responder qual tempo que a gente vai poder levar para poder resolver aquela situação ali, mas é uma obra que hoje está na justiça. E quando vai para a justiça as coisas mudam totalmente de figura. Eu não sei se aqui em Tanguá tem outra obra dessa, mas em Rio Bonito, por exemplo, nós temos lá algumas pavimentações que acabaram parando na justiça, que a prefeitura entrou pedindo o tempo de garantia, né? Porque em 6 meses os asfaltos se esburacaram tudo. Eu não sei se existe essa realidade aqui em Tanguá. E a empresa que fez o serviço em Rio Bonito, o proprietário dela está preso, porque faz parte desse conjunto de situações aí do governo do estado que prendeu um monte de gente, né? E acaba que por conta disso o cara está preso, judicializou, não se sabe quando, e o prefeito acaba ficando de mãos amarradas também para tocar o processo, porque agora depende que a justiça autorize qualquer tipo de movimentação, no sentido de executar qualquer coisa, até para fazer, no caso das estradas, até para fazer ali um recapeamento que a prefeitura queira fazer, ou botar a máquina para melhorar alguma coisa, precisa de uma autorização judicial, e penso que acaba que as prefeituras perdem, inclusive em não comunicar esse tipo de problema à população. O cara acha que é preguiça do prefeito, que é o vereador que não está pedindo, que é isso e tal, e por vezes são essas questões que, no meu entendimento, vereador, deveriam ser comentadas e colocadas para a população de maneira mais clara, para as pessoas entenderem que... Eu acho que o esclarecimento é tudo, Fran. Eu acho que é muito importante que a gente esclareça essas coisas. A gente, por exemplo, eu posso falar com você, eu não tenho vergonha de falar, eu sou um cara que eu não me escondo, eu falo sempre, eu procuro sempre usar a verdade, que a verdade, quando o cara conta uma mentira, ela só é mentira até quando a verdade não aparece, certo? Então a verdade ela tem que estar na frente de todos. A gente tem uma obra ali que ela, na verdade, ela está capengando, acho que uns 5 anos, na rua, após a minha casa, a rua, acho que ali é Zé Carlos Pereira, se eu não estou enganado, é José Carlos Pereira, aquela rua. Após a minha casa, tinha a rua 16, conseguiu até asfaltar, mas essa obra ela vem capengando uns 5 anos, e perto da minha casa. Só que acontece com uma empresa ruim também, que vai lá, faz um pedacinho na calçada, para e recebe, parece que não tem dinheiro para bancar a obra, porque na verdade a empresa deveria ter dinheiro para bancar a obra e não receber a metade e ir embora. Isso acontece. E quem perde com isso? Os moradores. Mas aí, até a título de esclarecimento, vereador, acho que é importante também contar para a população, essas obras geralmente fiscalizadas e analisadas e com grana liberada e empenhada na Caixa Econômica Federal, elas geralmente são construídas por etapa. O cara faz, vamos dizer, 1 quilômetro de asfalto, e aí depende que a Caixa Econômica Federal, com o seu perito, não sei lá como é que chama esse sujeito, ele venha verificar se tudo aquilo que vai ser pago pela Caixa, conforme o projeto, foi executado.
Porque de repente está constando lá meio fio, calçada, isso, aquilo, e o cara não colocou, só colocou asfalto, não preparou uma outra coisa. Então, só que esse fiscal parece que é 2 sujeitos para verificar a obra em todo o estado do Rio. Então o sujeito tem que começar lá no sul do estado do Rio de Janeiro, ir até o norte, noroeste fluminense e voltar, e aí leva um ano para ele chegar aqui para verificar. Boa parte das obras que estão paradas não só em Tanguá, em Rio Bonito, em vários municípios, também tem esse problema que é apresentado pela Caixa Econômica. E os prefeitos acabam ficando vendidos, falham na comunicação, na minha concepção, de informar isso à população. Não são todas as obras, tá, gente? Tem situação que realmente é barbeiragem administrativa, mas em outros aspectos essa pendência de gestão aí para poder tocar a obra específica. Não, Flávio, confere outra coisa que eu falo para você, as empresas, a maioria das empresas, não botar a maioria, a minoria, tem empresa que ela pega a obra e ela não tem recurso. Então o que acontece? Se você tem empresa, você chegou na prefeitura, você está com a sua documentação em dia, você está cadastrado legal, você participou da licitação, o cara da licitação pregoeira, ele não é obrigado a saber se você tem recurso ou não para tocar aquela empresa. Se você tem toda a documentação, apresentou, ganhou a licitação, você está apto a começar a obra. E muitas dessas empresas, eu acredito, eu vejo que tem algumas delas que eu acho que elas não têm capital suficiente para bancar esse tipo de obra. Eu acho que, na verdade, deveria existir uma garantia. Por exemplo, você pegou uma obra, você vai fazer um asfalto, 10 km de asfalto. Então, sua empresa tem que te dar a garantia que ela pode bancar os 10 km de asfalto. Enquanto a partir você vai ter garantia que vai receber também, certo? Então, o que acontece? Mas a maioria, eu acredito que pega a obra, não tem como bancar e fica ali. Recebe um pedacinho, faz um pedacinho. Recebe um pedacinho, faz um pedacinho. E quem paga com isso é a gente, moradores. Tem esse aspecto também. E por vezes, vereador, só para a gente fechar esse assunto obra, ainda tem a questão das pessoas falando assim, poxa, mas é só a empreiteira tal que faz essa obra, né? As grandes empreiteiras aí que estão na boca do sapo, né? O Odebrecht, o OAS, não sei o que, essas empresas, Queiroz Galvão e tal. Esses caras, na verdade, construtora, além daquele aspecto que a gente já conhece, da corrupção, da parceria lá com a classe política para ver algumas ações não republicanas, digamos assim, mas tem outro aspecto também, é que essas empresas acabam elas tendo também capital para fazer esse investimento que você está dizendo. O cara vai lá, faz a obra, ele tem grana em caixa, termina e recebe daqui 2 anos. Isso aí. Ele tem musculatura para fazer isso. E já outras empresas não conseguem fazer esse tipo de execução de serviço. Ele depende que o fiscal venha, libere a grana, porque aí ele tem recurso em caixa para dar continuidade ao processo. Em Rio Bonito, por exemplo, a gente tem uma ciclovia que começou lá atrás, já tem 2 anos e nada da ciclovia fica pronta por conta disso. Porque ela vai a conta-gota, exatamente desse processo aqui que eu estou dizendo de vem o banco, a Caixa Econômica fiscaliza, paga ou não paga, espera, o cara vai à frente e geralmente isso é um problema. Eu, quando trabalhava na enfermagem, eu tinha que passar o plantão 7 da noite, tinha que passar o plantão para o colega com tudo organizado. Pacientes com as veias fluindo, pacientes que eram acamados tinham que estar limpos, asseados, tudo pronto, medicação, enfermaria organizada. E eu penso que o prefeito é a mesma coisa, ele tem que passar o plantão no final de um mandato com a cidade minimamente organizada. E eu, sinceramente, eu acredito que o Valber, que está chegando aí ao final do seu 2º mandato, eu acho que ele quer passar o plantão com tudo organizado para o seu sucessor, né? Só realmente se fugir de um controle dele ali, que dependa de governo do Estado, governo federal, que isso não vai acontecer. Mas acho que nenhum prefeito quer passar coisa desorganizada. Até porque se passar, vai responder. Eu falo para você, o crime público ele não prescreve, você responde ele a vida toda. Então o que acontece? Você tem que pegar uma cidade organizada para o seu próximo... o próximo prefeito ele vai entrar e já tem uma cidade encaminhada para você poder acelerar as suas ideias, porque na verdade cada um tem as suas ideias, ninguém governa com a mesma cabeça, certo? Você é o prefeito hoje, amanhã é o outro que é o prefeito, na verdade cada um com a sua cabeça, com a sua mentalidade, com o seu desejo de fazer. Claro que você tem que aproveitar tudo aquilo que é bom,
certo? Tudo aquilo que é bom você tem que aproveitar mesmo. Aquilo que você acha que não está legal, que não é bom para o município, você tem que, na verdade, cortar. Você tem que mostrar que você veio para tocar aquilo que é bom. É bom, vamos dar continuidade. Aquilo que é bom, vamos trocar e fazer melhor. Perfeito. O senhor está falando até sobre esse assunto aí, queria até perguntar sobre a sua concepção de uma prática muito corriqueira da política no Brasil, onde um prefeito começa uma coisa e o próximo não dá continuidade, ou então ele troca de nome para dizer que foi ele que fez, né? Como é que o senhor vê isso? Eu vejo isso com a ignorância que existe, cara. Eu acho o seguinte, por isso que eu estou te falando. O prefeito começou com uma obra ali, a obra é legal, está dentro dos planos de normal. Não pode ter interesse da população. Tem que continuar, tem que fazer. A não ser que tenha problema judicial, você também não pode mexer, certo? E senão você vai respingar você. Agora, tudo aquilo que está legal, que é em prol da população, claro que a gente tem que dar continuidade, cara. Bom, o senhor já fez aqui um preâmbulo e antes de fazer a próxima pergunta, lembrar dos nossos parceiros, né? A Connect Internet, aqui no nosso programa Entrevista, recebendo hoje o presidente da Câmara de Tanguá, o vereador Luiz Carlos Tosh Padilha, o nosso amigo Playboy, e os nossos parceiros Connect Internet, CDL de Tanguá, Chapela Modas, Estúdio Imaginação e Pestana Info, né? Agradecer esses parceiros nossos aí, agradecer o vereador que está conosco aqui também, e agradecer os amigos que estão nos prestigiando aqui no nosso programa Entrevista. E o senhor fez já um preâmbulo sobre os primeiros 6 meses aí, gerenciar a Câmara, lidar ali com os colegas, né, e tal. E perspectiva daqui para frente, vereador, como é que o senhor vê a condução da casa, o lidar? Repito, né, nós estamos entrando num ponto muito nevrálgico, que é eleições ano que vem, e geralmente os ânimos ficam mais acirrados nesse tempo, aí, nesse período. A gente já teve, se o senhor não quiser falar sobre isso, mas a gente já teve um arranca-rabo agora recente, que aqui em Tanguá repercutiu muito, que foi um áudio que girou aí do ex-vereador, cobrando do empresário uma grana que não recebeu. A gente não se sabe se é verdade, se é mentira. Até no nosso balanço da semana aqui, eu e o Pedro Aguiar até comentávamos que acho que a própria prefeitura devia vir a público esclarecer aquela questão ali, que ficou meio truncada aquela conversa, né? Que situação é essa? Que grana é essa se receber por um serviço prestado? Então, acho que a prefeitura devia vir a público dizer como é que funciona, pelo menos, essa situação que envolveu ali um monte de gente. Mas isso tudo são arroubos da eleição que se aproxima, né? Como é que o senhor pretende, qual a sua perspectiva para isso daqui para frente na Câmara Municipal, em virtude desse momento que vai se afunilando aí de eleições? Flávio, sobre a parceria com os vereadores, a gente vai tocar mesmo junto. Um presidente não toca uma Câmara sozinho, ele toca com parceria com os vereadores. A gente vai ter um momento, a eleição está se aproximando, o pessoal já quer fazer campanha, isso vai ter discordância, mas eu não tenho preocupação quanto a isso. Eu tenho certeza que a gente vai tocar até o final do jeito que a gente começou, em harmonia. Eu sempre prego a parceria, a harmonia, o conversar. Eu também não posso deixar de falar sobre o áudio que saiu, sobre a empresa, sobre a pessoa que prestava serviço para a empresa. O que acontece? Você, como gestor de uma pasta, por exemplo, eu lá na Câmara, eu contrato uma empresa e ela contrata você para prestar um serviço. Eu tenho que pagar você, eu tenho que pagar a empresa e a empresa pagar você, que é prestador de serviço para a empresa. Sim. Certo? É prestador de serviço para a empresa. Então, o que acontece? A prefeitura tem responsabilidade de pagar a empresa que contratou. Só para a gente esclarecer, embora essa empresa preste serviço para o município, você não trabalha para o município, você trabalha para a empresa. Para a empresa. Isso tem que deixar bem esclarecido. E a gente, com certeza, a gente está voltando aos trabalhos também, a gente vai fazer um requerimento para poder saber de verdade o que está acontecendo, que a gente, na verdade, é um fiscalizador, né? Dessa parte também, que a gente vamos fiscalizar a empresa para ver se a empresa está pagando aquela pessoa que está prestando serviço para ela. Mas quem tem responsabilidade como prestador de serviço,
que contratou a pessoa, a prefeitura contratou a empresa contratou a pessoa para prestar o serviço. Então a prefeitura tem que pagar a empresa pagar aquela pessoa. Então a gente tem que estar levantando para ver se está devendo, por que não pagou, se a prefeitura realmente repassou, por que não pagou. Então eu não sei aos fundos o que na verdade está acontecendo aos fundos, mas a gente vai estar verificando com certeza que o meu papel também é de fiscalizar, independente de quem que seja. Eu vou ser muito sincero para o senhor, eu acho que essa informação da prefeitura é o seguinte: temos um contrato com a empresa X e repassamos X para essa empresa referente aos serviços. Porque essa relação aí, prestador de serviço, patrão e funcionário, né, como se fosse isso. Eu acho que a prefeitura não tem nada a ver com isso. Se ela passou o dinheiro para a empresa, agora o prestador de serviço e o funcionário, eles têm que se resolver, né? Não, a prefeitura, então, a empresa foi contratada, ela contratou o cara que vai prestar o serviço, então o que acontece? A gente agora vamos fiscalizar, vamos saber o que está acontecendo, porque na verdade, se a prefeitura está pagando, ela também tem que pagar aquela determinada empresa, e eu não sei o que houve no fundo, um fala em um pagamento de 30 dias, outro fala em 60 dias, mas eu não sei, porque na verdade tem algumas pessoas que usam isso politicamente, certo? Tem pessoas que usam para... Faz parte desse calor aí. Faz parte do calor, tem pessoa que usa para o mal, o outro usa para o bem, mas a gente vai estar acompanhando, que na verdade a gente não quer o mal de ninguém. Se você trabalhou, você tem que receber. Se a empresa está prestando serviço no município, o município também tem que pagar a empresa. Inclusive no nosso balanço da semana aqui, quando eu estava... Aliás, quero convidar você para todas as sextas-feiras, nós estamos aqui, eu e meu amigo Pedro Aguiar, aqui no nosso Conleste Notícias, na nossa fanpage aí, com o nosso balanço da semana. Você é nosso convidado. Nesse papo que nós travamos, né, sobre esse assunto, nós falávamos sobre essa questão de vir a público trazer essas informações importantes, que eu penso que basta a prefeitura falar, pagamos Y pelo tal serviço prestado e acabou. Volto a dizer, essa briga de funcionário com o patrão, a prefeitura não tem que... A prefeitura tem que cobrar da empresa para a empresa prestar o serviço adequado e a empresa acertar com quem ela está de direito, né? Bom, deixa eu mandar aqui um abraço para o nosso amigo Tony Veloso, né, que faz aqui uma pergunta. Vereador, qual tarefa ou projeto você considera a sua conquista mais significativa em sua carreira até agora? Explique o plano, como você administrou, como mediu o seu sucesso e quais foram os maiores erros cometidos. Tony Veloso. Tony o Tony eu acho que já me conhecia, que na verdade todo mundo, a maioria das pessoas me conhecia. Me conhece, às vezes eu nem conheço a pessoa. Eu conheci o Tony, tive o prazer de conversar com ele assim, de repente tem outras vezes, mas foi na Câmara de Vereadores, quando ele foi lá porque ele estava bloqueado na Câmara de Vereadores, certo? O Tony foi bloqueado, pensava que era um fake, e quando o vereador Juninho chegou lá com um requerimento para desbloquear o Tony, eu falei que ele poderia rasgar o requerimento, que aquilo ali ia acontecer normal, é para desbloquear. Então, eu como gestor da Câmara não sabia que ele estava bloqueado, mandei desbloquear, acho que foi no outro dia, ou 2 dias depois, o Tony já estava desbloqueado. Então, Tony, as pessoas, tem pessoas que vê o Tony até de outra maneira. Ele é um cara que interage muito no Facebook, é um cara muito importante, ele lê a política, de repente, com certeza, muito melhor do que eu, porque é um cara super inteligente. Eu, na verdade, os meus planos, os planos são de Deus, né? O que acontece? Eu costumo falar que o que eu, hoje, como vereador do município de Itanguá, eu tenho me pautado sempre a ética, a honestidade, tocar uma coisa a cada momento. Eu não posso estar desejando uma coisa que talvez eu não possa alcançar. Eu tenho que estar sempre trabalhando, primeira coisa, com a transparência, com a ética e procurar acertar o máximo possível. Os erros vão acontecer sempre e por isso eu sou aberto à crítica. Eu sou aberto à crítica. Se você acha, igual eu acho isso aqui, ó, autônia, qualquer pessoa, igual eu acho que isso aqui não está certo, o que você acha? Por aqui não é melhor? Eu sou aberto à crítica, eu sou uma pessoa de parceria, de conversar, de escutar. Então, meus projetos, projeto de Deus, que a gente possa avançar, trabalhar com sinceridade, ingerir a coisa pública. E você poder trabalhar o mais próximo possível das pessoas, interagir sempre e aberto à crítica. Você poder ouvir, que você nunca consegue acertar tudo. Poder ouvir e poder acertar o máximo.
Se o senhor me permite, eu fui candidato a vereador em Rio Bonito em 2016. E essa pergunta de quais são os seus projetos me incomodam muito, porque vereador não faz projeto. A gente já tem um monte de lei, vereador. O Brasil é o país que tem mais lei. Então me incomoda muito esse papo de qual é o seu projeto, porque o papel do vereador é fiscalizar. Então, se você chegar no fiscal da Rio Ita e perguntar qual é o projeto dele, é fiscalizar o trabalho do motorista, do cobrador, né? E na condição de candidato a vereador, me incomodava bastante essa pergunta de projeto, porque quem projeta é quem executa. Você pode criar um projeto de lei ou outro, né? E ser mais um que vai ficar na gaveta do Poder Executivo, ou talvez da Câmara. Eu tive um arranca-rabo no Twitter ontem, porque alguém botou uma foto do Congresso Nacional, botando lá a questão da reforma da Previdência, e o cara escreveu assim: são 513 deputados, por mim reduzia para 200, e já estaria muito bom. Eu falei, você não ia fazer nada de bom para o país, porque a grana que vai para o Congresso Nacional ia continuar indo para 200. Penso que você precisa reduzir o orçamento. Se você tiver como proposta reduzir o duodécimo, vamos discutir, vamos pensar sobre isso. Agora, diminuir o número de vereadores, aumentar, ou de deputados, ou de senadores, e eu acho que a gente precisa ser um pouco mais crítico, né? E me permita fazer essa colocação, porque eu fui candidato a vereador, e me incomodava muito essa pergunta de quais são os seus projetos. Eu falava, pergunta para o prefeito. E aí, quando ele apresentar os projetos para você, você me traz que, se eu ganhar a eleição, eu vou fiscalizar para ver se ele vai executar esses projetos que ele está realizando. E eu vejo de vez em quando, aí surgem as leis sem pé nem cabeça, vereador. Porque às vezes nessa pressão popular de que o vereador não apresenta um projeto sequer, o camarada vai lá e apresenta uma lei que ela não acontece, ela não sai do papel, e aí o Brasil é o país da lei que não pega por conta disso. Porque força-se ao cara que é fiscal apresentar projeto, para dizer que ele apresentou tantos projetos de lei. Então eu sou meio bronco, me desculpa, Tony, fazer essa, e o senhor também, como meu entrevistado, fazer essa reflexão aqui, mas eu acho que a gente não pode deixar de entender isso. O Poder Executivo, ele executa, ele tem as ações, e o Poder Legislativo, ele vai simplesmente fiscalizar as ações do Poder Executivo e também as ações e o trabalho interno do próprio Poder Legislativo. Eu penso que a gente não pode perder isso de vista, porque senão a gente confunde as tarefas, né? Eu tenho, inclusive, achado muito interessante o que o Bolsonaro fez lá em Brasília. Pegou o projeto da reforma da Previdência, trouxe para a Casa Legislativa, para os deputados, e falou, sociedade, agora é com eles. Se a reforma vai ser de 1 trilhão, de 950, de 500 mil, se os caras não vão aprovar a reforma, é com o Congresso Nacional. Eu penso que o Bolsonaro agiu com perfeição, e o Poder Legislativo, ele tem que deixar de ser um apêndice, um puxadinho do Executivo. Um executa, o outro fiscaliza. É assim que funciona. Não adianta a gente querer inventar. Essa é a minha. Quem quiser discordar do Flávio aqui pode ficar muito à vontade, mas é a minha visão na posição de um ser político também, de um jornalista que milita muito nessa área da política. Se o senhor quiser discordar também, fica à vontade. Não, eu acho que a gente é aberta à crítica mesmo. E outra coisa que eu vou te falar, sobre a quantidade de vereadores, sobre o repasse da Prefeitura para a Câmara de Vereadores, quando a Prefeitura repassa uma determinada quantia para a Câmara de Vereadores, para você fazer todo o trabalho ali. Eu acho que é o seguinte, a manutenção do mandato. Tem que ter responsabilidade com o dinheiro público, eu estou falando sempre, responsabilidade. Porque se a Prefeitura passa, por exemplo, R$1.000 para a Câmara e você tem 13 vereadores, se você abaixar para 9 vereadores, o repasse vai ser o mesmo. É isso que eu estou dizendo. Você vai ter mais dinheiro para você, de repente, aquelas pessoas que não fazem com responsabilidade, para remanejar de maneira diferente. Então eu sou sempre da economia, eu sempre procuro me economizar, o dinheiro não é meu, o dinheiro é público, é investir na casa. Eu acho que a casa precisa de coisa nova, de equipamento novos, de toda a estrutura, mas responsabilidade com o dinheiro público em primeiro lugar. E o dinheiro, na verdade, não é meu, é meu que eu também pago imposto, certo? Mas é nosso, é o dinheiro de todos nós,
e gerir ele com responsabilidade. Eu sempre falo em responsabilidade em primeiro lugar, até porque quando a minha vida na política passar, eu quero continuar tocando minha vida, fazer o que eu sempre fiz, como eu sempre faço, e não precisar ir lá no tribunal responder aqueles atos que não era legal. Rio Bonito tem 10 vereadores, Tanguá tem 13, Itapuraí tem 15, Seu Jardim tem 9, mas a lei diz que o duodécimo, que é o repasse da prefeitura para a Câmara, é 7%, dependente do volume de quantos vereadores tem e tal. O Rio de Janeiro, que tem, se não me engano, quase 60 vereadores, é 7% também. Então, essa discussão de reduzir o número de pessoas... Outra coisa que eu acho extremamente cretina é o prefeito anunciar que reduziu o salário dele e dos secretários. Gente, desculpa. Isso é outra notícia cretina que eu vejo por aí. E quer me impressionar? Faça um trabalho bacana, transparente, como o senhor está dizendo. Não fica pegando 20%, 10% de obra que executa, de contratos celebrados. Aí sim, vai sobrar dinheiro. Agora esse papo, né? Pensem comigo. O Sérgio Cabral, por exemplo, né, era governador, o salário dele era 25 mil reais aproximadamente, o salário do governador, entre 20 e 25 mil, por aí assim. O cara recebia por mês uma taxa de oxigênio da obra do Maracanã de 250 mil. Então, se ele resolvesse abrir mão dos 25 de salário, que diferença ia fazer? Não seria melhor abrir mão da taxa de oxigênio? Meus amigos políticos, abram mão da taxa de oxigênio e para com essa bobagem de reduzir salário de prefeito, de vice, isso é uma bobagem, isso é uma bobagem. Vamos gerenciar melhor o recurso público sem essas situações que a gente sabe que não são republicanas e que por vezes acontecem Brasil afora. Não estou falando especificamente de Tanguá, que está discutindo aqui a questão da administração pública, né? Eu queria até aproveitar para perguntar ao senhor como é que o senhor vê esse novo momento que surge no cenário político do nosso país, né, onde dizem que o Brasil deu uma guinada. A gente percebe que sim, deu uma guinada, o povo está mais participativo, manifestação na rua pedindo reforma da Previdência. Eu nunca vi disso. o presidente da República e o Sérgio Moro e o Paulo Guedes sendo aclamado no jogo do seu Flamengo, lá em Brasília, como se fosse as estrelas que estavam em campo jogando. E tem algo diferente realmente acontecendo. É um passo a passo, a gente sabe. Como é que o senhor vê esse momento, Dudu? Flávio, para você ter uma ideia, a reforma política, ela, na verdade, ela é necessária. Hoje não tem como. Todo mundo sabe que ela é necessária, porque senão o país quebra de vez. Quebra de vez. O país, na verdade, ele já está capengando. Se não tiver a reforma da Previdência, ele quebra de vez. Então, a gente não precisa fazer só a reforma da Previdência. A gente precisa fazer a reforma política, que é muito importante a reforma política. E mais importante é a reforma tributária, porque ninguém aguenta mais pagar imposto nesse país. Você não consegue, você trabalha para pagar imposto. Então tem que existir a reforma da Previdência, que já está existindo, a reforma trabalhista e a reforma política. Também tem que existir essas três reformas, são essenciais para o país começar a guinar, para poder ir para frente. Porque nenhum investidor quer investir no país que não tem essas reformas. Então, o primeiro passo, a reforma política, a reforma da Previdência está acontecendo, a reforma política e a reforma tributária. Porque você é um grande empresário, você quer investir num país que tudo que você consegue, você paga de imposto. O Rodrigo Maia promete que depois de entregar a reforma da Previdência aprovada pela Câmara dos Deputados, vai já começar a reforma tributária. Né? Isso é essencial, cara. É essencial, eu falo para você que é muito importante para o país a reforma tributária. Que você que paga seus impostos, a gente não aguenta pagar imposto. Tudo que a gente faz é para pagar imposto. Então, se você tem um imposto menor, eu acho que é um litro de gasolina que você compra, ele sai da Petrobras, por exemplo, a R$ 1,50, quando você vai pagar no posto, você paga R$ 4,00. Isso não existe, cara. Não existe. Você está pagando imposto em cima de imposto. Então, tem um monte de pendurucário pelo caminho aí. Ninguém aguenta pagar esse monte de imposto. Então, a reforma trabalhista, a reforma tributária, a reforma da Previdência, a reforma política, e a gente vai avançar, o país vai avançar, porque na verdade tem que vir de lá para cá. Falando em reforma, presidente, agora deixa eu falar com um homem empresário aqui, o meu amigo playboy, né, do barco, né, conhecido aqui em Tanguá. O governador Wilson Witzel, essa semana, reduziu os impostos de determinados alimentos e tal, e para incidir diretamente em bares e restaurantes, segundo ele, para gerar mais emprego e fazer com que essa galera
desse segmento consiga respirar um pouquinho mais. De 27%, reduziu-se a alíquota para 4% do ICMS que incide sobre esses serviços. Como é que o senhor vê isso, como empresário de setor? Isso sim é uma boa notícia. Isso sim é uma boa notícia. Porque o gestor, como o governador, o presidente, o nosso governador, ele pode fazer isso. Pô. Os impostos do Rio de Janeiro são os mais caros de todos os estados. Você abre uma empresa no Rio de Janeiro e abre outra empresa, e vai em São Paulo e abre uma empresa. É totalmente diferente. Aqui eu acho que é 50% ou 100% mais caro. Então ele, para atrair, o Estado está passando por dificuldade. Ele, para atrair mais arrecadação, só abaixando os impostos. Aí ele consegue. Eu até fiz um comentário quando no Twitter dele ele fez essa postagem. Eu escrevi lá: governador, por favor, estenda essa novidade para a gasolina, que seria uma grande coisa. Já pensou de R$ 4,00 que a gente paga aí, pagar R$ 3,80, R$ 2,80 de gasolina, se a gente conseguisse reduzir o ICMS, seria um negócio muito bom, né, cara? Você vai em outro estado, tem gasolina a R$ 3,00. R$ 3,00 alguma coisinha. São Paulo, por exemplo, acontece isso. Então, eu tive uns amigos que estavam em Santa Catarina e falaram: agora a gasolina nossa aqui é 5 e pouco, lá é 3 e pouco. Então, isso é o que quem mora na divisa, nosso gestor tem que fazer. Quem mora na divisa no Rio Grande do Sul, o cara atravessa a fronteira para comprar gasolina do outro lado e compra no posto BR. Isso que é uma coisa interessante. O cara compra no posto da Petrobras, lá no Paraguai, na Argentina, gasolina que é fabricada aqui. O cara atravessa, enche os galões e atravessa para cá. Gasolina nossa, que a gente... E a mais cara que tem. É uma coisa assim muito, muito surreal, gente. E acaba que essas insatisfações, por vezes que com o presidente da República, com o governador, acaba batendo na porta do vereador, né, presidente? Porque o vereador é a autoridade ali mais próxima do cidadão, do munícipe, né? Ele sabe onde você mora. Ninguém sabe que chegar na casa do Bolsonaro, do Wilson Witzel, ou do senador. Agora, o Playboy está ali no bar, o vereador está ali ele acaba sendo o primeiro ente público a ser acionado pelo cidadão na hora que ele tem algum tipo de problema. O próprio prefeito também, em cidades pequenas, ele é mais próximo da população. Como é que o senhor vê isso? E como é que é lidar com isso? O Flávio, o vereador costuma falar que está na ponta da corda. Exato. Por isso que eu falo com você, não é fácil ser vereador. Mas por exemplo, eu hoje como gestor da Câmara, às vezes eu fico até menos na rua do que eu gosto. Eu gosto de estar na rua. Eu gosto de estar mais próximo ao possível da população. Porque, na verdade, você sabe quais são as necessidades. Você consegue atendê-los? Todos não. Porque, na verdade, o prefeito já é mais difícil de conseguir. Imagina um vereador. Entendeu? O prefeito já é difícil. As obras... hoje a população é muito carente de segurança, é muito carente de saúde, porque emprego, a pessoa às vezes abre uma barraquinha, porque não tem um emprego, cara. Quando a pessoa está empregada, ela não abre uma lojinha na rua, não, uma barraquinha ali na rua para vender um cachorro quente, para vender um churrasquinho, porque ela está empregada. E é muito triste a pessoa não ter o pão de cada dia, para levar para casa o leite dos seus filhos. Então o desemprego hoje acaba com o país. Por isso que eu estou falando com você, reduzindo os impostos, eu acredito que a gente consiga mais emprego, governo federal, governo estadual, entendeu? Para a gente poder melhorar o emprego do nosso país, que tanto a população carente precisa, porque cada 10 pessoas que me procuram, 9 querem um emprego. O senhor, falando sobre emprego, disse que esteve em Brasília agora recentemente. Eu fiz uma pergunta para o deputado federal Lorival Gomes, que esteve aqui sexta-feira passada conversando conosco. Vou fazer agora a pergunta para o senhor também. Essa questão do Comperj, por exemplo, que tem uma série de histórias sobre o Comperj, vai começar 2021, 2022, já está contratando e tal, coisa toda. O que o senhor pode falar sobre o Comperj, que acaba sendo sempre uma esperança de geração de emprego aqui para Itaboraí, para as cidades vizinhas, né? Tanguá ainda está mais próximo, né? Quase do lado. E aqui em Tanguá tem uma galera muito nessa expectativa do Comperj voltar a funcionar e gerar emprego. O senhor pode contar alguma coisa aí de novidade a respeito do Comperj, nessas idas a Brasília, conversando aí com as autoridades, transitando dentro dos municípios do Conleste ali?
o senhor está vendo isso? Ó, essa pergunta que você está me fazendo, eu fiz ela em Brasília também. Tem ela na primeira secretaria, que é uma das secretarias mais importantes lá da Câmara. Estava lá o deputado Altinil, estava a deputada Soraya nesse momento. Essa pergunta eu fiz a Brasília sobre a possibilidade da volta do Compete. Ou pelo menos o que está sendo planejado. Né? Que pelo menos está sendo planejado. O que acontece? Resposta deles lá que estão contratando pouco, né? Aquele montoeiro de 40 mil pessoas trabalhando não vai acontecer mais. Isso aí deve ser umas 10 mil pessoas trabalhando. Na verdade, a refinaria ela não vai acontecer nesse primeiro momento, vai ser uma termoelétrica, e vai ser uma termoelétrica, não uma refinaria. E vai ter a PGM, que é o gás. Então, aquele montão de obra, como quando você chegava ali na minha lanchonete, tinha 300 pessoas lá para me atender, isso, no primeiro momento, isso, o governo federal, acho que isso não vai passar. E essa termoelétrica parece que vai ser gerenciada pela empresa chinesa, que vai contratar e vai pegar essa parte para fazer a nossa termoelétrica. Mas aquele montão de emprego, aquilo vai ser muito difícil voltar para... Foi mais um dinheiro jogado fora ali, que muita gente levou, muita gente ganhou muito dinheiro ali, e os trabalhadores, nós ficamos com o quê? Nós ficamos com pessoas de outro estado que vêm morar no nosso município, muitos não têm condições de ir embora. Cara. E muito, eu posso falar para você que eu já ajudei pessoas a voltar para a sua própria casa, porque não tinha dinheiro para pagar só a passagem. Tá? O senhor sabe que lá em Rio Bonito tem gente passando necessidade quanto a essa questão do Compete, mas o cara diz que é melhor passar necessidade em Rio Bonito do que onde ele veio. O cara que veio do Sergipe, o cara que veio da Bahia, e eu tive a oportunidade de conversar, entrevistar essas pessoas, e claro, é melhor ficar aqui do jeito que eu estou, fazendo um biscate e tal, do que eu voltar para a minha terra, porque lá nem essa oportunidade do biscate eu tenho. Encontrei várias pessoas falando isso. Impressionante, né? Não, é muito triste eu ouvir isso da pessoa. Então, o que acontece? O Estado do Rio de Janeiro, estão passando pelos piores momentos, eu acho, de todas as federações, todos os estados, eu acho que o nosso é um dos piores. A corrupção, os nossos representantes, a corrupção que se instalou nos meios políticos, principalmente lá de cima, no estado do Rio de Janeiro. Então, acho que a gente está servindo de exemplo para Lava Jato, para outras investigações. O Rio de Janeiro passa pelo seu pior momento político, porque sem a política a gente não... Eu falo que a política é um meio da gente conseguir avançar, e quando você acredita, quando você vota naquela pessoa que você acredita. Então, eu falo para você, a gente passa o pior momento político na história do Rio de Janeiro. Para mim, eu acho que a gente passa um dos piores momentos. Beleza, minha gente. Recebendo hoje aqui no nosso programa, em entrevista, o vereador Luiz Carlos Tostes Padilha, vereador playboy, presidente da Câmara de Tanguá, conversando conosco aqui, fazendo um bate-papo sobre questões regionais, locais. Lembrando que o nosso programa tem a parceria aí de Conleste, aliás, o canal aqui é Conleste, Connect Internet, parceiro nosso. Vamos lembrar aqui da CDL de Tanguá, esse monte de C que me confunde, e a Chapela Mordas, Estúdio Imagem em Ação, e também o Pestana Info, que é parceiro nosso aqui também. Não deixem de visitar esses lugares. Na última vez que nós conversamos aqui, presidente, o senhor falou que estava alinhavando uma audiência pública com a Enel, alguma coisa assim, na Câmara, por conta de algumas insatisfações. Então, como é que está essa... Já está tudo definido. Ela vai ser agora no mês de agosto, certo? Vai estar tudo definido lá, já está todos os requerimentos já sendo enviados para as empresas. Vai ser no mês de agosto a nossa audiência com a Enel, para a gente tratar de um monte de assunto que a gente precisa. Aí a gente já começamos a enviar os nossos ofícios, e vai ser agora no mês de agosto a nossa audiência. E a gente também vai ter o nosso Parlamento Jovem, né? Que foi uma conquista até do vereador Luciano, que na época ele implantou aqui no município de Tanguá. A gente vai estar organizando também agora o nosso Parlamento Jovem. Bacana. Que é muito legal trazer as crianças para dentro da política, né? Conhecer esse mundo, como ele funciona realmente, fora do disse-me-disse da rua, né, presidente? Falando em Luciano, queria que o senhor falasse um pouquinho sobre, não posso deixar de questionar a história da barragem, né?
Nós tivemos uma barragem que estourou na Bahia, e está lá 2 municípios embaixo d'água lá, um negócio sério. Nós tivemos uma audiência pública na Câmara de Itanguá, capitaneada por ele, mas com a anuência do senhor como presidente da casa, muito, muito bacana. Acho que foram quase 5 horas de audiência, começou de manhã, foi até depois do almoço, um evento muito bom com a participação maciça das pessoas de Rio Bonito, de Itanguá, da região como um todo. Acabou que o município de Maricá recuou dessa ideia da barragem, mas, segundo a gente fica sabendo, tem aí um trabalho de bastidor, uma tentativa de recuperar, ressuscitar essa história que pensávamos que lá na audiência tinha ficado sepultada, inclusive com o recuo dos próprios representantes de Maricá. Eu estava até conversando com o Pedro aqui em off, que toda vez que tentam recuperar esse assunto sempre tem um problema, porque a outra vez foi Brumadinho, e aí todo mundo ficou assustado. Agora o pessoal esqueceu um pouco e quando alguém tenta recuperar a conversa, estoura uma barragem lá na Bahia. Então, o que o senhor está vendo de zum sobre esse tema? Continuamos naquela mesma situação, onde o assunto está encerrado, ou ainda tenta se trabalhar de alguma maneira, algum outro tipo de maneira de levar essa água para Maricá? O que o senhor pode falar oficialmente sobre isso? Então, o que acontece? Eu costumo falar que a gente tem que estar sempre falando a verdade. Não adianta você ficar escondendo as coisas. Sobre a questão da barragem, naquele primeiro momento, a barragem ela ficou definido que não ia ter construído uma barragem, mas ficou Maricá, isso aí, e ficou estabelecido, ficou conversado também que Maricá precisa de água. Qual seria a situação hoje, a real situação que existe um estudo? Nós temos um filete de água em Rio Bonito, que você conhece até mais do que a gente, um filete de água em Rio Bonito que cede água para Itanguá. E esse seria construído no molde desse, um filete aqui em Itanguá, que cederia uma água para Maricá. Um filete de água, tipo o que nós temos em Basílio, que cede água para a gente. E nesse primeiro momento, esse filete de água abastecia uma parte de Maricá, que é pouca, não dá para abastecer muito, e abastecia a nossa zona rural, que é Posse, aquela área todinha, que seria contemplada também com essa água. É um filete pequeno, que não tem problema nenhum, tipo que nós temos ali em Basílio. Então seria uma barragem dos moldes da que temos ali em Braçanã. Porque aquilo, na verdade, não é uma barragem, é um filete, né? É mais uma represa. Mais uma represinha, eu não tenho nem ideia quantos metros deve ter aquilo ali assim. Sinceramente eu também não. Mas é uma coisa, quem conhece, a maioria das pessoas conhece, é um filete. Então naquele filetezinho que não atrapalha nada, a gente cederia uma água para Maricá. Um rompimento ali não haveria nenhum nada. Se tiver 2 meses de seca, acaba a água. Então, esse filete também, ele está em análise, está em estudo, abastecer a zona rural nossa, que é Posse, aquela área todinha de lá, e cederia um pouco de água para Maricá, certo? Igual a gente pega nos moldes de Rio Bonito, que nós temos que agradecer também Rio Bonito por nós servir água. Porque a nossa água, na verdade, hoje ela vem do município de Rio Bonito. Então a gente ajudaria o nosso vizinho também, mas com um filete do molde daquele que existe em Rio Bonito, ajudando o Itanguá. Perfeito. Está aí o vereador dando a sua explicação. Minha gente, eu quero agradecer aqui os amigos que estão nos acompanhando. O vereador, presidente da Câmara de Itanguá, tem sua agenda também muito lotada, e daqui a pouco às 2 eu tenho que estar lá na Rádio Jornal 1340 em Blas Fluminense, com o nosso programa Flávio Azevedo. E eu quero, presidente, agradecer aqui sua visita. A casa aqui está aberta sempre para lhe receber, para estarmos batendo um papo sobre esses assuntos de cunho nacional, municipal, estadual, que acaba sendo importante. E abrir espaço para o senhor se despedir dos nossos amigos que estão aí ligados no nosso programa entrevista aqui no Colégio Notícias. Seja bem-vindo sempre. Obrigado, Flávio, Pedro, obrigado a vocês que estão nos assistindo. Quero deixar também, mais uma vez, falar com você que a Câmara de Vereadores, a porta do gabinete, não só desse vereador, mas de todos lá, estão abertos para vocês. A gente está sempre procurando fazer o máximo que a gente pode. Eu falo para você, Flávio, que eu costumo atender hoje, por semana, sem medo de errar. Na Câmara, no meu gabinete, eu devo atender por semana em torno de 100 pessoas. Tem dia que eu chego a atender 30 pessoas num dia, mas tem dia que é menos.
a gente está sempre lá atendendo as pessoas, a gente está sempre lá. Eu vou falar sempre, eu costumo falar sempre, eu não vou ficar contando história. Eu não consigo resolver o problema de todo mundo. A gente procura amenizar, procura fazer aquilo que é possível. Não vem para cá falar que eu vou resolver o problema de todo mundo, que eu estaria mentindo. Então a gente procura amenizar, procura conversar, pelo menos naquela tensão, ver se a gente consegue avançar. A gente atende sempre que é solicitado. E agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês, no Colete de Notícias, nosso amigo aí que sempre abre as portas para a gente. É muito importante esse trabalho de divulgação de vocês, que isso também ajuda a gente a chegar aonde a gente não consegue chegar fisicamente. Então é muito importante hoje a gente estar aqui mais uma vez, e sempre que fosse solicitado, estarei aqui à disposição, e mais uma vez falar que eu sou aberto à crítica. Eu não sou perfeito, longe de mim querer ser perfeito. A você que tem as suas ideias, que acha que a gente pode avançar, que acha que a gente pode implantar aquilo, pode trazer as demandas que a gente está apresentando e está trabalhando em parceria. Sempre aberto às críticas, eu não tenho dificuldade nenhuma quanto a isso. E sempre falar a verdade, não adianta ficar mentindo, porque a mentira só prevalece quando a verdade não chega. E ela chega. Perfeito. Minha gente, agradecer aqui mais uma vez o presidente da Câmara de Itanguá, nosso amigo Playboy. Destacar aqui para os amigos que ele está dizendo que é aberto à crítica, e eu acho que nós precisamos participar mais. Independente da sessão estar sendo transmitida ao vivo lá pela Câmara Municipal de Itanguá, eu acho que deve marcar presença lá também, e uma ótima oportunidade essa audiência pública que ele está dizendo aqui sobre a Enel, que vai acontecer no mês de agosto, sobre a prestação de serviço da Enel em Itanguá. É importante participar, a população está lá. Levarmos as reclamações do Facebook, tornar realidade as reclamações que ficam muito no meio virtual, né? E procurar o senhor lá, né? O gabinete lá, quando precisar, tiver alguma dúvida para tirar. Eu acho que isso acaba sendo importante. E isso não só em Itanguá, seja em Rio Bonito, Rio Jardim, Itaboraí e tal. Eu acho que a população precisa realmente cobrar um pouco mais, mas participar também, que acaba sendo extremamente importante. E chega aqui para mim, uma fonte me manda aqui, para a gente fechar, já que a gente tocou no assunto do áudio aí. Itanguá está igual Brasília, né? Brasília tem o Intercept Brasil, lá com a questão dos áudios do Clean World, lá o que o pessoal chama de Verdevaldo, né? Chega aqui também sobre esse áudio aí que está circulando em Itanguá, o áudio vazado da confusão do ex-vereador. E aqui a minha fonte diz o seguinte: o cidadão Valtélio foi à justiça e está processando o autor do áudio, nesse caso o ex-vereador Alair Brandão. Existe um boletim de ocorrência para apurar a responsabilidade do referido autor e daqueles que divulgaram o material, inclusive. Eu fico até pensando que de repente o pessoal pode embarcar aí no que está acontecendo em Brasília e convocar alguém lá na Câmara para poder dar esclarecimento, igual convocaram o Sérgio Moro, convocaram o jornalista do Intercept Brasil. Espero que não cheguem a tanto. O Moro toda semana sentado lá na cadeira do pensamento. Mas é isso, estou fazendo aqui uma brincadeira aqui, logicamente, mas vamos saber que tem aí um procedimento jurídico para essa questão. Bom, agradecer mais uma vez o presidente da Câmara, lembrar dos nossos parceiros, CDL de Itanguá, CDL de Itanguá, que é Câmara de Dirigentes Lojistas do município, a Connect Internet, Pestana Info, a Estúdio Imagem e Ação e a Chapela Modas, né? Nossos parceiros aí do nosso canal Conleste. E volto às 5h30 aqui no Conleste Notícias com meu amigo Pedro Aguiar para fazermos o nosso balanço da semana, falando sobre os assuntos de esfera nacional, estadual e local também, para você que está sempre nos prestigiando. 5h30 aqui e daqui a pouco às 2h, lá na Rádio Jornal 1340 em Vilas Fluminense, estarei lá com o programa Flávio Azevedo. Beijo no coração de todos, abraço grande aos amigos, obrigado presidente, valeu. Mais uma vez, obrigado por tudo. Ficando por aqui.